Olá pessoal, tudo bem com vocês? Agora vamos à partida muito importante entre o Fabiano Caruana e o Nepomniachtchi. Como é que está a situação hoje? O Gukesh empatou com o Nakamura, então o Gukesh tem 9 pontos. O Caruana e o Nepomniachtchi têm 8. Então, se tiver um ganhador aqui, vai ter desempate amanhã. Se não, o Gukesh é campeão. Se empatar aqui, o Gukesh é campeão. Foi uma partida muito lutada, muito. Os dois lutaram muito. Uma partida que vale a pena ver. Ela é um pouco longa, mas vale a pena. O Caruana tá de brancas, o Nepo de pretas. Seu D4, cavalo F6, C4, E6, cavalo C3, D5, C por D5, E por D5, bispo G5. Bispo B4, os dois cravaram aí, E3, defender o peãozinho, H6, dá um totó no bispo, o bispo tem que voltar, G5 e vem embora. E o Nepo perseguindo o bispo do Caruana. Bispo G3, cavalo E4. Agora ele está ameaçando aqui, que vai ganhar qualidade depois se capturar, vai capturar de peão, captura coisa. Ou ele captura aqui, né? Jogou dama C2, H5, F3, cavalo G3, H por G3, bispo E6, bispo D3, C6, roque grande, Caruana parece que tá afim, né? Vamos ver. Cavalo D7, F4, bispo G4, tacando a torre, cavalo F3, desenvolveu o cavalo e defendeu a torre. Melhor lance para as brancas talvez fosse defender de bispo mesmo. Depois jogou dama E7. Nossa. As damas estão vindo com ataque feroz, o Nepo. E4, bispo por C3. O melhor aqui era D por E4. Jogar bispo por E4, G por E4. Mas o que foi jogado foi dama por C3. Podia ter jogado também B por C3, G F4, G por F4, mas fica meio ruim aqui para as brancas. Né? E depois o Ragueiro mais jogou bispo por F3, G por F3. O E por D5 é uma forte ameaça, né? Principalmente que se jogar E por D5 aqui, pode ser perigoso aqui entrar com a torre aqui. D por E4, bispo por E4, G por F4, G4, roque grande. E esse jogada H4 continua reto, continua passando. Dama H5. Aqui podia ter jogado G por H5, cavalo F6. Mas vamos ver. Oh, dama por G5. Torre por G5. H5, torre por H5, G por H5, cavalo F6. Mas jogou H4.
Eita. Ia ter jogado o rei B8, já tira de lá, mas... Dama por C6, cavalo C5, bispo F5, cheque. Podia ter jogado C por B7, rei B8. Aí jogou rei B8, como foi sugerido um tempo atrás aí. Rei B1, tirando o rei. B6. Torre por D1. Torre por D1, torre E8. Torre D7. Torre por D7. Torre. Rei B7. Cheque. Torre D8. Dama D4. Dama por D7. Torre D1. Talvez aqui, ó, aqui fosse um lance legal, né? Cheque. Defendia aqui. Jogaria aqui G5 para trocar as damas. Jogou F4 cheque. Dama C7. Dama D2. H3. Bispo E4. Bispo por D7, isso daqui é uma variante H2, dama G2, A5. Dama D5, armou mate. Dama A7. Dama por F7, H2, H7, dama H7, rei B8, A3, E5, dama E5, dama H6. Agora vai ser o eletrizante jogo de damas. Desculpa aí, pessoal, deu uma perdida aqui, cliquei errado. Peraí. Vamos lá. Dama D2, H3 e o peãozinho passando. Bispo E4, A5, dama D5, armou mate, rei A7, dama por F7, H2, dama H7, rei B8, A3, dama E5, dama H6. Aqui eu poderia jogar torre por D7, né? Torre por D7. Dama por D7. Coroa. Mas o que foi jogado não foi isso. Jogou dama por C7, G5, G8,
torre H1, cavalo C5, bispo H7. Dentro jogado torre por E2, H2, cavalo por E4, F por E4, torre G5, rei H8, cheque, rei C8, vou jogar a dama por H2, rei para H2, torre para H2, cavalo por E4, e vai ficar empatado. Aí jogou torre por G5, dama por G5, dama H7, cheque, rei A1, dama C2, rei G8, cheque, rei A7, rei A2, A4, F4, cavalo B3, tá tentando dar um mate aqui, mas não vai conseguir. Torre A6, por enquanto as pretas estão tranquilas, não vai sofrer mais. G7, A6, dama C3, aí dama G2 atacando a torre, não quis trocar. Dama C4, rei B7, torre E1, aqui dá para atacar aqui, né? Torre 7, cheque, dá para entrar com a dama junto. Para cá ele vai ter que voltar para a primeira coluna. Se ele voltar para a primeira coluna, pode ser uma boa jogada, mas tem que ganhar o jogo. Cavalo C5, dama F1, vamos ver o que dá aqui esse apertamento. Dama D5, cheque, rei B1, dama F5, cheque, rei A1, dama C2, aqui ele ficou defendendo, né, do rei entrar aqui. Entrou dando mato aqui, entrou dando mato, entrou dando cheque. Jogou F5, D3, tacando peãozinho, torre B1, cavalo C5, cavalo B3, cheque, rei A2, cavalo D2, duplex, mas o rei não está protegido, vai sair fácil. Rei H1, cheque, rei A7, rei C1, rei B3, A1, dama E6, torre C7, cheque, rei A6, e aqui poderia avançar.
avançar F7 e aqui tem uma bela do entrada da dama, né? Opa! Aí nada podia jogar aqui também, é. Dama 8, cheque. Jogou cavalo B3, cavalo B1, cavalo, dama F5, cheque. Rei A2. Cavalo C5, dama 8, cheque. Rei B5, cavalo C6, cavalo A6, cavalo A8, dama A8, cheque. Rei B5, dama C6, cheque. Dama A6, torre E7. Dama F1, dama 8, cheque. Rei B5. As brancas têm contra-jogo aqui ainda. É muito bem. Dama A6, dama A8, rei B5, torre 8, torre A6, torre 4, eu achei que se vinha aqui. Cavalo para E4, dama para A4, rei B7, dama E4, cheque, dama A7, dama A4, cheque, rei B7, dama D7, cheque, rei A6. Dama C8, cheque, rei A7. Fez mais uma dama. Dama para F8. Dama para F8. H1. Aí jogou A4. Dama D5. A3. Dama D3. B3. Dama D4. Dama F7, cheque. Rei B8. Dama E8, cheque. Rei A7. Dama E7, cheque. Rei B8. Dama E1. Dama D6, cheque. Rei B4. Dama B4. Dama F6. Dama D2. Dama E7. B4. Dama E6. T3. Dama A7. C3. Rei B8. Dama B3. Dama F6. E ficou dama E3.
dama D6, rei B3, dama D5, cheque, B2, dama, rei B2, dama D6, dama A8, cheque, dama A7, rei F7, cheque, rei B8, C3, rei C3, rei 5, cheque, rei D3, dama D6, cheque, rei C4, dama C6, cheque, dama B3, dama D6, dama F3, dama D4, dama E2, dama D5, dama A3, D6, B5, dama D4, rei B3, rei A7, rei E2, dama D5, dama A3, rei A3, dama D4, rei B3. Vai ficar nesse chove no mole, hein? Mas foi um belo jogo, eles lutaram 109 lances. Lutaram bastante. É isso aí, valeu pessoal, tudo bom para vocês, até mais.